do @DebsGarcia, sobre Brasil Império. Ok? O que significou da corte portuguesa, o que significou da corte portuguesa ter vindo ao Brasil? O que significou a corte portuguesa ter vindo ao Brasil? Ok? Vamos lá. O que nós podemos ter aí como representação? Primeiro, o Brasil enquanto colônia se tornando sede do governo, sede de governo, beleza? Nosso amigo ou amiga Debs Garcia, vem comigo. O que já foi questionado a você em vestibular? A corte já tinha pensado em se estabelecer no Brasil em algum outro momento? Sim, destacadamente século XVIII. Por que é que no século XVIII, repare que período joanino, corte portuguesa no Brasil é século XIX. Mas por que é que no século XVIII a corte teria pensado em se estabelecer no Brasil? E por que no Brasil? Vamos lá. A Europa em constante conflito. A instabilidade política na Europa fez com que, em alguns momentos, a corte pensasse em se estabelecer no Brasil. Por que no Brasil? Por se tratar de sua colônia mais rica, mais próspera. Porque no século XVIII, além da instabilidade europeia já vigente, o século do ouro. Então, governar a colônia a partir da colônia para uma maior fiscalização no tocante à mineração. Beleza? Ainda na sua questão, Debs Garcia, @DebsGarcia. Ainda na sua questão, o que representou essa presença da corte? Nós sabemos que é um processo de emancipação política com a presença da corte na manutenção de um conservadorismo que ajudou muito nisso aqui. Isso aqui o quê? A unidade geopolítica do Brasil, do Estado brasileiro, a construção do Estado brasileiro numa unidade geopolítica e estabelecimento de uma monarquia imperial. Belezinha? Debs Garcia, podemos também falar de uma tentativa de estruturação cultural, econômica, ok? E até social da corte europeia no Brasil. O Rio de Janeiro transformado em capital imperial, não confunda. O Rio de Janeiro se tornou capital colonial por medida pombalina, 1763, por causa da mineração. Qual foi a primeira capital colonial? Foi Salvador. Lembrou-zinho? Governo geral, o Nordeste, eixo econômico principal, o açúcar. Aí, no século XVIII, com a aula de mineração, o Sudeste é o eixo novo, e aí, medida pombalina, transferência da capital colonial de Salvador para o Rio de Janeiro. Com a vinda da corte, a pergunta aí da nossa amiga, @DebsGarcia, com a permanência, com a vinda da corte para o Brasil, era napoleônica. Opa, tem uma conjuntura aí. Calma aí. Se a corte já tinha pensado em se estabelecer aqui no 18, por que no início do 19? Porque existe um fator repulsivo na Europa. O fator repulsivo às invasões napoleônicas, a questão do bloqueio continental, o não cumprimento português ao bloqueio continental imposto pela França de Napa, Napoleão Bonaparte. Percebeu? E aquele acordo secreto, Inglaterra-Portugal, Portugal-Inglaterra e a corte no Brasil. Percebeuzinho? E aí o Rio de Janeiro se torna capital imperial. Onde é que era a capital imperial? Lisboa, agora com a corte estabelecida aqui, período joanino, 1808 a 1821, período joanino, você tem o Rio de Janeiro como capital imperial. Lembra? E aí uma ação urbanística, cultural, até paisagística, na tentativa de promover uma ação modeladora europeia aqui sobre nós. Percebeuzinho? A abertura dos portos aí, Debs Garcia, tá lembrando? Vem comigo. Belezinha?